Jéssica Peixoto, você provavelmente já viu o que talvez seja a imagem que está colonizando as nossas telas desde o início dessa manhã. Inclusive, os principais veículos de jornalismo internacional, todos aqui estampando essa imagem que está dando o que falar e o pessoal querendo entender o contexto, no mínimo. Porque, olha só, prestes a desembarcar por uma turnê diplomática pela Ásia, ali no aeroporto de Hanoi, no Vietnã, que a nossa Jéssica Peixoto adora, esse país, por sinal, o presidente francês Emmanuel Macron levou um tabefe, um tapa, um chega-pra-lá manual, ou melhor, um belo de empurrão na cara da esposa dele, a primeira-dama Brigitte Macron. Meus amigos, logo quando as portas do avião se abriram, será que é só uma brincadeira de casal excessiva ou se realmente tinha algum... Porque realmente, galera, olha, nas videocacetadas, hein, galera? E a velocidade com que ele percebe que está sendo filmado e dá um tchauzinho para a câmera. Ele realmente está... Ele que sempre foi tido como um sujeito... Enfim, ele tem esse complexo de Napoleão, né? Que ele tem esse ar superior a ele. Tem realmente... altura também. E tem altura, perfeitamente. Tem até... Mas ele tem... A bruxa está solta ali no Champs-Élysées, né? Porque parece que ele está com um talento de protagonizar vexames ou constrangimentos diplomáticos involuntários, né? Recentemente foi visto ali com Keir Starmer, primeiro-ministro inglês, e o chanceler alemão, o Friedrich Merz, os dois ali supostamente com alguns equipamentos que seriam utilizados ali para consumo de cocaína. Deu o que falar. Isso aí foi fake news da Rússia. Mas tudo bem. Mas que aconteceu e é aquilo. O estrago já estava feito. Jéssica Peixoto. Não, então, essa cena ela é muito bizarra e a gente vê que ele nota a imprensa muito rápido e que ele muda ali a expressão e fica tudo bem muito rápido. E as imagens foram confirmadas, né? Se confirmou que são imagens reais. E algumas fontes ali do pessoal da França ali na imprensa já têm dito que um assessor teria dito uma briguinha de casal. Mas é realmente assustador que a esposa do Macron, Brigitte, tenha dado um tapa público desta forma. E vale mencionar que eu fiquei até curiosa, porque a Brigitte, ela foi professora do Macron na escola. De francês, né? Então, eu fiquei imaginando se nas lições, quando se errava, era dar-lhe um tapão. Nós somos contra castigo físico para os alunos. Então, assim, é uma situação toda muito absurda, muito bizarra. E que, vamos ser sinceros, nós estamos falando de um líder global, mundial, que se coloca contra o Putin. Eu fiquei imaginando Putin vendo essa cena e rindo. É esse o cara que quer me peitar? Porque, assim, a visão e a credibilidade do líder, muitas vezes, tem esse quê, até muitas vezes, de imagem, relação ao ser macho, sim, entre aspas, aí. E, com certeza, o Macron se sentiu desmoralizado. Eu também acho que isso é uma coisa séria. Talvez, se fosse o inverso, se fosse um homem agredindo, dando um tapinha ali na esposa, eu não tivesse feito as brincadeiras e ninguém tivesse rido delas. Mas eu acho que esta é uma situação que a gente tá acostumado a quase ver como, o que é isso, né? Que sem noção. Mas a gente não pensa que isso é uma agressão no final do dia. Mas deu um belo de um chega pra lá, enfim, pelo menos em termos de imagem já fica feio pra ele e muito feio. Ainda mais porque muitas dessas placas tectônicas da diplomacia são movidas por imagens, por simbolismo, né? Isso aqui é desmoralização num nível assustador. E antes de uma reunião muito importante, André. Exatamente. Agora, diretamente ali das imediações da favela do Arreião para a bancada do Morning Show, minha dupla David de Tarso se juntando a nós. Enfim, acabou sendo, reportando numa baderna generalizada. Está aqui alinhado, firme e forte, e vai poder comentar também essa imagem. Qual foi a tua leitura do que pode estar por trás disso? Eu vim mais rápido que esse tapa aí, viu? Eu vim num tapa pra cá. O super David de Tarso. Mas é engraçado, né? Porque o governo francês minimizou essa situação, dizendo, só foi uma briga de casal. Mas será que a briga sempre é assim, dessa forma, com tapa e tudo mais? Na cara. E assim, parece coisa de relação abusiva, né? Parece. Exato. Vocês sabem que eu tô à disposição, né, presidente Macron, aqui, ó. Se você precisar se divorciar, pode contar comigo. David, sou casada, pô. Ele é tido como bonitão, né? Não. E sabe que a cena que segue também é estranha. Porque ele foi assim, em termos de relações públicas, ele foi rápido em manter ali uma compostura e não demonstrar. Mas, obviamente, as câmeras pegaram. O estrago já estava feito. Mas a realidade é que ele oferece a mão para saída da aeronave para esposa. E ela não dá um tapa, mas ela ignora, assim. Então, não, ela tá brava. Ela falou em francês, falou assim, vai logo, amor, o pessoal tá te esperando, pode ir.
Não, gente, a verdade é que assistindo às cenas, não passa pela minha cabeça qualquer coisa que possa ser dita pelo governo da França que seja capaz de amenizar o estrago deste episódio. Porque falar que é uma briguinha de casal, ao meu ver, apenas piora a situação. Porque eles estão normalizando que uma briguinha de casal tenha agressão física. E a Jess coloca muito bem. A gente tá dando risada porque foi a mulher que bateu no homem, mas isso é uma agressão, isso é um crime. Então, você dizer que qualquer coisinha que acontece entre um casal pode, de alguma forma, justificar uma agressão no rosto do parceiro, me parece mais grave do que a própria conduta em si. E a gente tá falando, e a situação só agrava quando a gente lembra que é o presidente da França, que pelo menos se pretende ser o grande articulador do bloco ocidental, das forças multilaterais contra os extremismos populistas, enfim, é desmoralizante já de um presidente que esse sim, talvez um dos maiores casos de que vindo de uma candidatura efetivamente independente, 2 mandatos, muito bem reeleito, mas agora cada vez mais afunilando ali para en marche, ou seja, marchando adiante, né? Enfim, não está muito bem o negócio para ele e claro que isso enfraquece a posição dele na mesa de negociação. Lá nem tem dengue para falar foi um mosquito, uma abelha, alguma coisa do gênero. Eu acho que tem uma questão interessante de comportamento que essa situação levanta, porque a gente está falando de um homem extremamente poderoso que parece estar numa dinâmica de relação abusiva, ou seja, mesmo uma pessoa muito poderosa pode acabar estando num relacionamento abusivo. Claro que a repercussão, vocês poderão continuar acompanhando aqui na grade de programação da nossa Jovem Pan.